Boa noite! Mais um momento nós vamos passar orando ao nosso Deus e também meditando na palavra do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar com você e por você e juntos nós recebermos do Senhor a orientação para continuar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Um dia de trabalho, um dia de cuidado, de proteção, onde o Senhor proveu as nossas necessidades físicas, mentais e espirituais. Estamos gratos a Ti mais uma vez. Neste momento, nós desejamos ouvir a Tua voz, aprender do Senhor. Por isso, comunique conosco através da Sua palavra, através dos salmos, a Tua vontade, o Teu querer para nós. Abençoe aqueles que estão tristes, aqueles que estão ansiosos, aqueles que estão depressivos, aqueles que estão até mesmo irritados. Que o Senhor possa ajudá-los neste processo da vida, que eles possam entender o projeto e o propósito de tudo. Pai querido, seja com os teus filhos e ensina-nos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nossa leitura está no Salmo de número 50. Nós vamos ler alguns versos deste salmo, tendo em vista que ele é um salmo um pouco maior, e a gente então vai tirar aqui os versos fundamentais do salmo para nós termos aquela direção sobre o que nós vamos estar falando. Iniciando a partir do verso 1. O Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra, desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo e haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai aos meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto, com sacrifícios, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel. E eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos de contínuo perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes e as minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touro ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. E invocai-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Nós fizemos a leitura até o verso 15, tendo em vista que o Salmo vai até o número 23, o seu verso. Mas até o 15 nós já temos um norte, uma direção sobre o que o Senhor Deus está querendo falar aqui. Este é um salmo de Asaf. Asaf também é um grande escritor de salmos e ele escreveu inúmeros salmos conhecidíssimos, principalmente aqueles em que ele se colocou em dificuldade, em aperto. E nós conhecemos os salmos de Asaf, que são tão importantes quanto os salmos de Davi. E aqui nós temos este salmo maravilhoso.
Um salmo que mostra três lindas lições para as nossas vidas. A primeira, um Deus que fala. Isso está do verso 1 ao verso de número 7. Ele diz: ouve, povo meu, e eu falarei. Nós servimos um Deus que se comunica, um Deus que fala, um Deus que ele tem este cuidado particular de falar, seja individualmente, seja de forma coletiva, mas ele fala, Deus fala, e nós devemos entender isso à luz das Escrituras Sagradas, pois isso é muito importante. Um Deus que se comunica, se ele tem esse desejo de comunicar, então é nosso dever, nossa responsabilidade, colocar os nossos ouvidos para ouvir a voz desse Deus. Esse Deus que, quando fala, ele fala para repreensão, ele fala para animar, ele fala para ensinar. Diversas vezes nas Escrituras Sagradas nós vemos Deus falando. Deus, por exemplo, falando com Abraão e repreendendo ele, dizendo: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Esse Deus, ele também se comunicou com Josué, não para repreendê-lo, mas para animá-lo, dizendo: tão somente esforça-te e tem bom ânimo, porque assim como fui com Moisés, serei contigo. Então, com Abraão o Senhor falou repreendendo, com Josué o Senhor falou animando, e nós temos outros casos registrados nas Escrituras Sagradas, Deus ensinando, como é o caso de Moisés, Deus querendo falar com Moisés acerca da construção do tabernáculo, e ali Deus então ensinou Moisés. Então nós temos um Deus que se comunica pacientemente, ele fala conosco, e nós devemos estar ouvidos, estar todo ouvido, prestando atenção, analisando as situações, porque Deus fala. Deus pode falar de forma pessoal, Deus pode falar de forma congregacional, no meio de várias pessoas, e o mais comum que nós conhecemos é o momento da meditação da palavra. Por exemplo, neste momento, Deus está falando conosco nesse conjunto de pessoas que estão assistindo este vídeo. Deus está se comunicando conosco porque fazemos uso da sua palavra. Mas Deus também tem os seus outros meios, como através de profecia, através também de sonhos, e ele pode até mesmo fazer uma espécie de materialização para se apresentar à pessoa e falar. Deus não tem limites, ele pode, faz como quer, do jeito que quer, e quando ele quiser ele se manifesta, e ele então se comunica conosco. Mas a ênfase aqui de Asaf é mostrar que nós temos um Deus que comunica, um Deus que fala. E Israel, eles estavam oferecendo sacrifícios para o Senhor Deus, matando ali as ovelhas, os bois, oferecendo, como foi estabelecido no livro de Levítico, os sacrifícios de expiação. E aqui Deus chama a atenção de Israel, dizendo que ele não come dessas coisas. O que ele estava querendo dizer? O que Deus estava comunicando para Israel? Israel, vocês me adoram como se eu fosse dependente, ou como se eu desejasse a carne e o sangue dos animais de vocês, porque vocês não falam nada para mim. Vocês não expressam louvor com os lábios de vocês, apenas sacrifícios e sacrifícios e sacrifícios. Por um lado, Israel estava cumprindo o requisito de Deus, que era sacrificar. Por outro lado, eles estavam fazendo de forma robótica, mecânica, automática. E isso então fez com que o Senhor Deus, através de Asaf, comunicasse com a nação de Israel, dizendo: olha, eu quero falar com vocês
E eu estou dizendo que eu não vivo por meio de sacrifícios, mas o que eu quero são ações de palavras, demonstrações de louvor em palavras. Então nós temos um Deus que se comunica e conversou com Israel e fala conosco, e isso é maravilhoso. E na eternidade nós teremos um Deus que fala, que explica, que ensina, que direciona, que nos aperfeiçoa, e Ele está sempre desejoso nos ensinar. Por isso, no Evangelho, nos evangelhos de Mateus, Lucas, Marcos e João, nós vamos ver esta expressão sendo colocada em Deus como Deus Pai. A expressão Pai fala da paternidade, de ensinar, de conversar, de mostrar o caminho. Então nós temos esse Deus maravilhoso, e Asaf está nos apresentando isso aqui no Salmo de número 50. A segunda lição que nós temos aqui é que, além de ele ser um Deus que ele comunica, que ele fala, ele é um Deus que é juiz. O Senhor Deus, ele é juiz. Ser juiz é julgar as coisas, é colocar os pingos nos is, mostrar o que é e que não é, através de uma lei. E esta lei parte do próprio Deus. Deus tem a lei já estabelecida, que é dele, propriamente dita e explanada e falada para nós, comunicada através dele, que é a sua palavra. E aqui nós vemos que Deus, ele está nesta posição de juiz, e um dia ele vai julgar o povo, ele vai julgar os habitantes da terra. E isto é interessante nós pensarmos, refletirmos, que um dia nós estaremos diante deste Deus que é juiz e que vai julgar as coisas retamente, que vai julgar as coisas conforme Ele mesmo, que é misericordioso, bondoso, justo, perfeito. Ele vai julgar. E a Bíblia diz aqui no verso de número 6 que Deus mesmo é o juiz. Ele vai julgar, e na medida que ele julgar, seu julgamento será justo. Então nós temos um Deus que fala e um Deus que julga. E nós temos aqui também, que Asaf nos ensina, um Deus que está aborrecido com as ofertas, com as carnes dos touros, os sangues dos bodes, porque a nação de Israel estava cumprindo a lei, mas cumprindo de forma mecanizada, e Deus queria sacrifício puro, um sacrifício do interior, um sacrifício que viesse de um coração que o amasse, não de forma mecânica, não de forma fazendo protocolos apenas. Deus queria sentimento, emoção. E aí Deus então chama a atenção de Israel, dizendo: olha, comerei eu carne de touro ou beberei sangue de bodes? Deus faz essa pergunta para Israel. Deus é espírito, Deus não precisa disso. Mas Israel estava adorando a Deus como se ele dependesse só disso. Eles chegavam, adoravam e iam embora. Não diziam nada, apenas protocolo, apenas ali algo robotizado, mecânico eles faziam. E Deus então chama a atenção dizendo: eu quero que vocês me adorem de verdade. Eu quero que vocês façam sacrifícios para mim de louvor. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os seus votos. E invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei e me glorificarás, ou tu me glorificarás. Deus, ele pede para a nação de Israel fazer sacrifícios de louvor e cumprir os votos, aquilo que foi estabelecido entre eles. E então o Senhor Deus garante: pode me invocar no dia da angústia, e eu vou livrar, e eu vou
glorificar. Isto é interessante porque Deus, ele estava mostrando a ação da reciprocidade. Vocês me adoram de coração verdadeiro e eu socorro no momento da angústia. Vocês aplicam o coração a mim de forma intensiva, genuína, pura, e eu vou vir a vocês no momento da angústia para socorrer, para livrar. E aqui nós temos um Deus que nos socorre, um Deus que está à disposição nossa, um Deus que nos ajuda, que nos levanta e que nos coloca de pé. Então, nós temos um Deus que fala, um Deus que é juiz, um Deus que estava cansado de sacrifícios robotizados, e nós temos um Deus que auxilia no momento da angústia. A angústia é algo que chega para todas as pessoas. A angústia, ela vem acompanhada de vários fatores: familiar, profissional, financeiro, espiritual, congregacional, e em todas as áreas da nossa vida podemos ter angústia. Isso é uma realidade. Mas nós temos um Deus que nos ajuda a enfrentar todas estas dificuldades e passarmos glorificando a Ele. O que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos simplesmente ter um coração genuinamente apontado e direcionado para o Senhor, pedindo a Ele que venha nos ajudar. E é a forma como nós fazemos, então, vai fazer o Senhor mover o coração ao nosso favor. A aplicação prática disso tudo que nós aqui falamos é esta: Deus, ele quer falar e comunicar com você. Basta você aplicar o seu coração no sacrifício de louvor e aplicar a sua alma, o seu espírito em Deus, amando, respeitando e querendo mais dele. E ele, quando for julgar a sua vida, julgará você retamente. E caso você precise de auxílio no momento da angústia, ele estará disponível para você. Amém? Oremos ao nosso Deus, agradecendo por esta palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Pedimos que o Senhor, ó Deus, venha confirmar esta palavra no coração dos teus filhos e das tuas filhas. Oramos, Senhor, pelos pedidos de oração que são apresentados aqui no comentário. Ó Senhor, nós temos pedidos que foram feitos durante este dia, pela família, pelo trabalho, por parentes, por amigos, e nós intercedemos por eles. O Senhor conhece todos esses pedidos. Manifeste a tua graça, ajudando, fortalecendo, guardando, limpando, purificando, curando, aperfeiçoando, levantando, sarando. Pai, cumpre, Senhor, a tua promessa na vida dos teus filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Graças a Deus. Mais uma vez eu quero expressar a minha gratidão a todos vocês que estão nos auxiliando nas curtidas, nos comentários e nos compartilhamentos. Eu e a minha esposa somos gratos pelo que vocês estão fazendo e nos ajudando a conquistar. Graças a este empenho de vocês, o Reino Simples de Deus tem chegado mais longe, tem crescido, e este é o foco: crescer para que o reino de Deus seja conhecido de uma forma simples por todos. Até o próximo vídeo, querendo Deus.